Fala conosco essa noite, Senhor, que não sejam palavras minhas, mas o Teu Santo Espírito ministrando no coração de cada um que está aqui. É que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Como é bom, né, irmãos? Mais uma vez a gente separar um tempinho aí no nosso final de semana para ouvirmos um pouco mais a palavra de Deus e para adorá-lo e exaltá-lo, que Ele é o único digno, né, de todo louvor, de toda adoração. E nós estamos esse mês de janeiro com uma série de sermões. A série se chama Caminhando de Joelhos. E nós já vimos que caminhando de joelhos nós vencemos as tribulações. Que caminhando de joelhos nós aceitamos as respostas de Deus. E hoje nós vamos ver que caminhando de joelhos nós vencemos as tentações. Esse é o tema que nós vamos meditar um pouco essa noite. Como que é difícil estar numa guerra, não é verdade? Quando o soldado está na guerra, ele sabe que o inimigo vai tentar de todas as maneiras derrubá-lo. Vai tentar montar estratégias para que ele caia, para que ele seja pego no ponto fraco, desprevenido. Então, o soldado ele tem que sempre estar bem vigilante, bem atento, bem alerta e utilizar as armas corretas. Porque se ele não está bem armado, bem equipado e utiliza bem essas armas, ele pode vir a perder essa guerra. Então é fundamental a vigilância e a utilização da arma correta. Nós também estamos em uma guerra. É uma guerra espiritual. O cristão ele vive em guerra. Existem inimigos que todo o tempo ficam buscando o nosso ponto fraco para tentar nos derrubar, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos afastar de Deus. E hoje nós vamos ver uma importante arma que o cristão tem na sua mão para enfrentar essa batalha, essa guerra, para vencer esses inimigos, que é a oração, que é caminhar de joelhos, é ter uma vida de constante oração. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Inicialmente, nós vamos ver quais são os 3 inimigos que tentam nos derrubar nessa guerra. Depois nós veremos, por meio do exemplo de Jesus Cristo, nosso grande mestre, como a oração é importante para vencermos esses inimigos. É isso que nós vamos ver. Então, primeiramente, nós vamos ver quais os 3 inimigos que tentam nos derrubar nessa guerra espiritual no nosso dia a dia, lançando contra nós tentações. O que é tentação, irmão? A tentação é uma situação colocada na nossa vida por um desses inimigos que nós vamos ver, com o intuito de nos derrubar, de nos afastar de Deus. E, analisando a Bíblia, nós encontramos 3 fontes de tentação, ou 3 inimigos que lançam tentação contra nós. E são eles o mundo, a carne e o diabo. Esses 3, eles juntos militam para tentar nos derrubar. O que seria o mundo, irmãos? O mundo, a palavra em grego seria o cosmo. É no sentido de este século, este tempo. Ou seja, é o momento que nós vivemos hoje na sociedade com os seus valores corrompidos, os valores invertidos. É a nossa vida no nosso dia a dia, né? Nós estamos no mundo, né? Nós vivemos no mundo. E o mundo, infelizmente, ele possui valores invertidos, valores corrompidos. Por exemplo, o ter é melhor do que o ser. Quanto mais eu tenho, é melhor do que mais eu ser. Eu prefiro bens materiais a ser uma pessoa bondosa, a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa honrosa. Outro valor invertido. Eu preciso tirar vantagem em tudo. O importante é eu me dar bem, eu tirar vantagem. Então, não importa a situação, eu tenho que tirar vantagem. Em alguma coisa eu tenho que sair ganhando. Outro valor. Ainda que eu tenha que prejudicar alguém, não me importa. O importante é eu ser beneficiado. Ainda que eu tenha que passar por cima de alguém, prejudicar aquela pessoa, eu preciso ser beneficiado. São alguns dos valores invertidos que o mundo prega, que na sociedade nós vemos no nosso dia a dia. As pessoas vivendo dessa forma e falando que isso é normal.
A mídia, a internet, a televisão, o WhatsApp, os vídeos de WhatsApp, as palavras no WhatsApp, tudo isso faz parte do mundo. E se nós não ficarmos atentos, nós vamos cair nessas ciladas, que são esses valores invertidos, colocados como se fosse algo normal, como se fosse algo corriqueiro, que todo mundo faz. Então nós também devemos fazer. Então o primeiro inimigo que nós enfrentamos no nosso dia a dia é o mundo. O mundo com seus valores corrompidos, tentando o tempo todo infiltrá-los em nós como algo normal. O segundo inimigo que também nós temos de enfrentar, que lança tentações contra nós, é a nossa carne, ou seja, nós mesmos. Nós mesmos somos, podemos dizer assim, nossos inimigos em relação à nossa carne, à nossa vontade carnal. Porque o ser humano, mesmo salvo em Cristo Jesus, ele mantém a sua natureza pecaminosa, a sua natural inclinação para o pecado. O ser humano, ele tem uma natural inclinação para fazer aquilo que não agrada a Deus. Nós conseguimos vencer a carne por meio de Jesus Cristo, salvos em Cristo, e o Espírito Santo que habita em nós. Então, quanto mais nós alimentarmos o Espírito Santo, mais nós vamos conseguir vencer a carne. Mas ela lança ciladas também na nossa mente, os pensamentos maus, quando a gente nem percebe, já pensou errado. A gente fala, nossa, eu tenho que me policiar, não devia ter pensado isso. Então, muitas vezes, nós mesmos, a nossa carne, ela milita contra nós. Diz a palavra de Deus que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. É uma luta cotidiana no nosso dia a dia. Paulo chega a dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, este que ele faz. Então, também é uma tentação, é uma fonte de tentação que busca tentar nos derrubar. E por fim, o terceiro inimigo que nós temos como fonte de tentação contra nós é o diabo, que é o nosso adversário, o acusador, o tentador. E o que ele faz? Ele usa a sedução do mundo e a fraqueza da carne para tentar nos derrubar. Ele monta estratégias utilizando as coisas que existem no mundo e a fraqueza que existe em nós para tentar nos derrubar, para lançar tentações para nos derrubar. Então nós estamos realmente, efetivamente, em uma guerra. São 3 fontes de tentação que o tempo todo busca nos derrubar, nos afastar da vontade de Deus. E se nós não ficarmos atentos, nós somos levados por esse tipo de cilada que é colocado no nosso dia a dia, pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Então existem inimigos que precisam ser combatidos. No entanto, nós temos entre as armas para vencermos essas tentações a oração. A oração, ela é indispensável para vencermos as tentações. E quem nos dá esse maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós sabemos que ele foi o único que viveu aqui neste mundo como homem e não pecou. Ou seja, ele não caiu na tentação. A tentação veio até ele, mas ele resistiu. Ele conseguiu resistir durante toda a sua vida neste mundo e não pecar. Então Jesus, ele é o maior exemplo de alguém que nós podemos ter que não caiu nas ciladas, que não caiu na tentação. E isso foi apenas possível porque ele tinha uma vida de constante oração, de constante consagração, de intensa intimidade com Deus, que também é adquirida por meio da oração. Jesus Cristo, ele era cheio do Espírito Santo. Desde o seu batismo, Jesus Cristo foi ali ungido pelo Espírito Santo para o seu ministério. Então Jesus Cristo, ele vivia uma vida de constante oração, consagração, intimidade com Deus. Por isso que ele conseguiu enfrentar as tentações e não pecar, e não cair. Alguns textos que nos confirmam isso. Além dos momentos de Jesus orando pelas pessoas, orando em conjunto, coletivamente, nós vemos que não eram raros os momentos em que Jesus se retirava de todos e ia para um lugar específico, isolado, apenas para orar, sozinho. Ele ia para orar, para ter um momento de intimidade com Deus. Por exemplo, Mateus 4, versículo 2, diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então Jesus esteve no deserto sozinho, e 40 dias e 40 noites ele jejuou. E nós sabemos que o jejum, por ser uma consagração, ele é acompanhado da oração. Então Jesus passou 40 dias e 40 noites, nós podemos dizer também em oração, porque a consagração do jejum, ela está ligada a momentos de oração. Mateus 14, 23 diz que Jesus despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus despede toda a multidão e vai orar sozinho no monte. A tarde veio, caiu, chegou a noite e ele permanecia orando. Marcos 1,35 diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. De madrugada, Jesus vai para um lugar deserto para orar. Lucas 15, 16 diz que o que se dizia a respeito de Jesus cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mais uma vez, todo mundo indo atrás de Jesus, mas ele fala: não, agora vocês esperem aí, eu vou me retirar para orar. Ele ia para lugares solitários para orar. Lucas 6,12 também diz que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Jesus passou a noite toda orando, buscando a Deus, em um momento de intimidade com Deus. E por fim, o texto que destaquei, Mateus 26, 36, que foram as horas anteriores de Jesus enfrentar a morte, ele passou também orando. Ele se retirou com alguns discípulos, apenas 3, para orar, para buscar a Deus. Então não há dúvida de que Jesus Cristo, ele tinha um estilo de vida de oração. O estilo de vida de Jesus estava totalmente ligado a uma vida de oração, de consagração, de intimidade com Deus, de buscar ser cheio do Espírito Santo e viver cheio do Espírito Santo. Essa era a vida de Jesus. E ele é o nosso grande mestre. Se ele não errou, se ele não pecou, é o exemplo dele que nós devemos seguir. E dentro desses textos que eu li, eu gostaria de destacar 2, mais especificamente, como exemplos de Jesus orando e vencendo a tentação. O primeiro é Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, que é o momento que nós falamos que Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, no deserto. E eu afirmei que com certeza ele também passou esses dias orando, porque o jejum é um tipo de consagração que está atrelado a momentos de intimidade com Deus. Então certamente ele orou. Podemos ter essa certeza de que Jesus jejuou e neste momento ele também teve momentos de intimidade com Deus pela oração. E depois de intensa consagração, de intensa intimidade com Deus, ele é tentado pelo próprio Satanás. Com certeza não existe tentação pior que essa, porque Adão e Eva tinham tudo em suas mãos para viver no paraíso, mas quando o próprio Satanás veio tentá-los, eles não conseguiram resistir, porque ele é o tentador por excelência, ele tem a habilidade para tentar. Mas Jesus Cristo, diferentemente de Adão e Eva, ele é diretamente tentado por Satanás, mas ele vence a tentação. E é isso que diz em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 3, né? Nós já vimos aqui o 1 e 2, que Jesus passou 40 dias e 40 noites orando, jejuando, e ele teve fome. E o versículo 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então Jesus venceu a tentação que Satanás colocou diante dele. E é interessante aqui, estudando o texto bíblico, que nós podemos verificar que Jesus foi tentado em 3 áreas diferentes, que nós podemos dizer que coincidem com as mencionadas em 1 João capítulo 2, versículos 16, que seria a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens ou o orgulho da vida. Então, em outras palavras, nós podemos dizer o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de bens ou o orgulho da vida, o interesse por poder. Foram essas 3 áreas. Então, primeiramente, Jesus é tentado na área física, na área da carne, na fraqueza da carne. Quando ele estava 40 dias, então, quando ele teve fome, o inimigo vem e oferece para ele: transforma essas pedras em pão para saciar a sua fome. E Jesus sabia que se ele fizesse aquilo, ele estaria obedecendo a uma ordem de Satanás. Então ele repudiou, ele sabia que ele não poderia dar lado para a conversa dele. Jesus repudiou utilizando da palavra. E ele disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele enfrentou Satanás utilizando a palavra de Deus. E venceu a primeira tentação da parte física, da carne, a fome que ele estava sentindo. Em segundo lugar, o desejo dos olhos. Satanás fala para ele se lançar do pináculo do templo e dar ordens para os anjos segurá-lo. Isso daí seria o desejo dos olhos, irmãos, porque é algo bonito, seria uma espécie de acrobacia, uma espécie de exibicionismo da parte de Jesus, se ele estivesse cedendo, né? Se ele cedesse à tentação de Satanás, ele estaria participando de um tipo de exibicionismo, algo bonito aos olhos. Mas Jesus, mais uma vez, ele vence a tentação, e ele responde dizendo: não tentarás o Senhor seu Deus. E por fim, Satanás vai para a última área, o último aspecto da tentação, que seria a ostentação de bens, quando ele fala para Jesus: olha, veja o mundo e seus reinos, se você me adorar, eu dou tudo isso para você. Em outras palavras, você não precisa morrer para atingir o governo total sobre o mundo, só você me adorar aqui e você já vai ter tudo isso nas suas mãos. Ou seja, ofereceu a Jesus poder, ofereceu a Jesus algo que dá orgulho, que mexe com a questão material, de bens, de poder. E Jesus, mais uma vez, ele, cheio do Espírito Santo, ele vence a tentação. E ele responde com a palavra de Deus e diz que só o Senhor seu Deus adorarás, apenas a Ele prestarás culto. Então Jesus consegue vencer 3 aspectos da tentação que existem na nossa vida também hoje, por meio da palavra de Deus, por meio de uma vida de consagração. Da mesma forma, irmãos, hoje nós enfrentamos o desejo da carne, que são tanto a parte física, a questão da fraqueza de forças, a necessidade de alimentação, de comida, de bebida, como também os maus pensamentos, os maus desígnios, as más vontades que existem dentro de nós. De igual forma, nós temos o desejo dos olhos, aquilo que no mundo parece bonito, que nos seduz, que é bonito aos olhos, tal qual a maçã era bonita para Adão e Eva, ou não a maçã, né? O fruto que dizem que é maçã, o fruto era bonito para Adão e Eva. Da mesma forma, o mundo tenta nos seduzir, parecendo algo bonito, agradável aos olhos. E por fim, a questão do poder, dos bens, a questão material, de estar em cima, de estar em destaque, de ter poder. Isso ainda existe na nossa vida, e é por isso que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, porque ele conseguiu ser tentado diretamente pelo diabo e vencer a tentação. Com esses passos, dessa forma, uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito Santo, e aqui mais precisamente, olhando o texto bíblico, uma vida cheia da palavra de Deus. Jesus conhecia as Escrituras e ele sabia que isso era importante para vencer as tentações. E um segundo exemplo que nós vamos destacar na vida de Jesus a respeito da oração
É Jesus no Getsemane, de Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46, que eu não vou ler o texto, apenas vou resumir, mas nós sabemos que Jesus, pouco tempo antes de ser levado à morte por toda a humanidade, pouco tempo antes dos soldados virem pegá-lo, ele vai, pega 3 dos seus discípulos e vai ao Getsemane, que era um lugar afastado, uma espécie de jardim ou pomar, para orar, para ter ali momentos de intimidade com Deus, porque ele sabia que não seria fácil passar por aquilo. Era o peso do pecado de toda a humanidade sobre as costas de Jesus. Ele poderia na última hora ali desistir, não ter força, ser tentado a desistir, mas Jesus busca, por meio da oração, forças para vencer aquele momento tão difícil, de tanta angústia na vida dele, e ele sai vitorioso. E glória a Deus pela vida de Jesus. Glória a Deus porque ele conseguiu ter momentos de intimidade com Deus e consagração, não pecar, viver no mundo sem pecado, para se fazer pecado por nós. Glória a Deus por isso. Porque se ele não resistisse, ele teria pecado, então não teria como se entregar pelo pecador. Mas ele venceu as tentações durante todo o tempo que passou aqui, sem pecado, com uma vida de consagração. E aí ele conseguiu morrer no nosso lugar e nos dar a esperança de vida e vida eterna. Glória a Deus por isso. Que bom que Jesus venceu as tentações. Que bom que Jesus tinha uma vida de consagração, de oração, uma vida de intimidade com Deus. E automaticamente uma vida de oração nos torna pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, para vencer as tentações que aparecem na nossa vida. E é neste momento de grande tentação, de grande angústia, pelo qual Jesus passou, que ele nos ensina em Mateus 26, 41, que foi o texto que nós lemos no começo. Mateus 26, 41, Jesus nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele deixa esse ensinamento para nós. Fique esperto, fique em alerta. Você está numa guerra espiritual. Existem adversários, então vigie e ore. Ore. Tenha uma vida de constante oração. Jesus dá o caminho para nós vencermos as tentações. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A fraqueza da carne ainda existe. Então vamos nos manter em oração, uma vida de constante oração. Jesus ensina no Pai Nosso, que é um modelo de oração, por exemplo, a adoração a Deus no seu início, o momento que nós pedimos a provisão para vivermos, e ele ensina como um princípio bíblico de oração, que nós devemos pedir: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus Cristo nos ensina a importância de, no nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós pedirmos: meu Deus, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. É um princípio que deve existir na nossa oração, no nosso dia a dia. Então com Jesus nós aprendemos que caminhando de joelhos, tendo uma vida diária, cotidiana de oração, nós conseguimos vencer as tentações que surgem na nossa vida. As tentações que o mundo, a carne e o diabo, nossos 3 adversários, lançam na nossa vida. Daí a importância de nós sabermos que nós estamos em guerra. Nós estamos a todo tempo em guerra. Não é algo esporádico, é algo constante nas nossas vidas. Por isso que a oração, ela deve ser constante nas nossas vidas. Diante de tudo isso, então, farei uma pergunta, para nós meditarmos um pouco, para nós refletirmos um pouco. Qual seria o seu ponto fraco? Qual a área da sua vida que você se sente mais vulnerável? Que você se sente mais tentado? De repente, é na área dos bens materiais, propostas desonestas, financeiras que são feitas a você, você se sente tentado. De repente, são pessoas que tentam te seduzir, são pessoas sedutoras que ficam tentando te seduzir, te induzir para que você caia. De repente, é a sua própria mente, você fica com pensamentos que não agradam, pensamentos ruins o tempo todo, que fazem você ser tentado na sua mente, ter uma mente mais fraca, mais vulnerável. De repente pode ser a cobiça, ou a inveja, ou a tentação de falar de alguém, de criticar alguém, de julgar alguém.
Nós estamos vulneráveis, as tentações elas vão surgindo na nossa vida. Mas nós concluímos hoje com a palavra de Deus, que seja qual for a área que você sente mais difícil, ore a Deus, coloque na presença do Senhor, clame a Ele, peça a Ele no seu dia a dia, que Ele te dê forças para enfrentar a tentação, e você será cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo não deixará a tentação vencer a sua vida. Glória a Deus por isso. Que possamos ter uma vida dessa maneira, em estado de alerta, sabendo que a todo tempo ciladas vindo de todos os lugares, mas que nós temos a maior arma que Jesus nos deixou, como nós vemos aqui, a oração, uma vida cotidiana. Eu estou enfatizando, irmãos, porque isso é importante, uma vida cotidiana, algo constante, algo diário, na nossa vida, todo o tempo, uma vida de constante oração, para vencermos as tentações da nossa vida. E nós vamos vencer, porque a palavra de Deus nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus por isso. Queria então convidar você a se colocar em pé. Nós vimos hoje então a importância da oração, irmãos, para vencermos as tentações. Vimos que não é algo que nós podemos brincar, é algo que está a todo instante. Então eu gostaria de chamar aqui na frente o pastor Otoniel, os demais consagrados, e gostaria de convidar você a exercitar aquilo que nós vimos hoje. Nós vimos a respeito da oração. De repente você tem visto que está difícil, você não está conseguindo ter toda a força necessária para resistir às tentações que têm surgido na sua vida. Venha à frente e nós vamos orar por você, para que Deus te dê forças, para que o Espírito Santo te encha, para que você consiga resistir a todas as tentações que surgirem na sua vida, que surgirem no seu caminho. De repente você fala: Thaís, eu tenho dificuldade para orar, as palavras não vêm, eu consigo orar no máximo 10, 15 segundos e não vem mais nenhuma palavra. Peça a Deus também: meu Deus, eu quero orar mais, coloca palavras na minha boca, eu quero ter mais intimidade contigo, me ensina a orar, Senhor. Peça também a Deus, e Deus vai te ajudar a gastar mais tempo com Ele, a gastar mais tempo de oração na presença dEle. E se você também tiver algum outro pedido de oração, alguma enfermidade, pode vir à frente também, que nós vamos orar por você. E mesmo quem não vier à frente, irmãos, podemos ajoelhar neste momento e clamar a Deus, para que Ele nos dê força, todos os dias, para vencermos essa guerra, para vencermos as tentações. Amém? Que Deus nos abençoe.